Muito boa noite, pessoal. Dando início aqui ao programa do Fala Aí, no caso da TV Marista, né? E hoje nós temos uma convidada mais que especial nessa edição especial do Sim Marista, né? Que vamos abordar a temática do coronavírus, né? Da pandemia e da distribuição e regulamentação da vacina do Covid-19. E eu estou aqui com a doutora Roberta Lacerda. Então, por favor, doutora, se apresente, conte um pouco da sua história pra gente e fique bem à vontade. Boa noite, eu gostaria de agradecer o convite. Meu nome é Roberta Lacerda, sou infectologista, tenho 38 anos. Sou nascida aqui em Natal e frequentei as escolas da Escola Doméstica, o Colégio Objetivo Natal, e entrei na faculdade em 2004, depois de uma série de vestibulares, bastante concorrido, difícil, um período que eu não gosto nem de lembrar, mas que foi muito importante para a resiliência que a gente está precisando hoje. Então me solidarizo com todos aí do ensino médio, porque em matéria de vestibular eu já passei por muitos. Em 2004, quando eu entrei na faculdade, eu já estava um pouco madura, eu tinha 22 anos. E durante toda a minha formação acadêmica na UFRN, eu observei que a medicina veio se modificando na forma de aprender e na forma de exercer. O que é muito importante, porque o conhecimento científico ele é dinâmico. E a gente tem que ter isso em mente, né? Largar a mão das nossas questões pessoais, filosóficas e ideológicas e realmente atentar para a humildade de aprender. E realmente, quando eu me formei em 2009, eu fiquei sem saber o que eu queria fazer. Eu gostava de tantas especialidades, gostava de lidar com o paciente, não gostava muito de procedimento cirúrgico, então fiquei naquela dúvida. Passei um ano sabático trabalhando no PSF, tentando exatamente me encontrar. E a cada paciente que chegava na minha porta, seja na zona rural ou seja na rua, como eles chamam no interior, brilhava o olho quando chegava alguém com hanseníase, tuberculose, alguma diarreia, pneumonia, HIV. Então eu já soube de pronto que eu ia realmente fazer infectologia. E em 2011 fiz a prova e fui aprovada na residência também na UFRN e terminei em 2014. De lá para cá eu fui infectologista no Hospital Ana Bezerra, universitário, depois passei no outro concurso no Hospital Universitário Onofre Lopes e fui chamada também pelo governo do estado, na CESAP, onde eu trabalho atualmente no Hospital José do Trigueiro, no controle de infecções, no ambulatório de doenças infecto-contagiosas. Nessa pandemia, a gente tem observado várias nuances, então isso fez a gente crescer muito. Certo, tá ótimo. Então, agora passando para a segunda pergunta, né, eu gostaria de saber quais foram, né, na sua perspectiva, os principais desafios para o profissional da saúde, né, nesse período de pandemia que a gente está vivendo ainda. E quais são, no caso, né, porque a gente ainda está vivendo. Eu diria que o desafio não foi só do profissional de saúde, eu estenderia isso até a população de uma forma geral. Foi a educação em saúde, porque pela primeira vez a gente viu uma doença que começou e ainda está em curso e tudo a gente está aprendendo ao mesmo tempo. Ao longo do tempo a gente estava recebendo as informações, criando protocolos, modificando formas de trabalho, processos de trabalho e tanto a gente nos hospitais quanto vocês em casa tinham que repensar a forma de viver. Então foi um aprendizado de educação em saúde para nós profissionais e para a população. Tanto pela questão do temor, do novo, da doença nova que poderia levar à morte de nós e dos nossos próximos, entes queridos e dos nossos pacientes, como também de como se proteger, com que equipamento de proteção. A cada mês a gente, cada semana na verdade, eu estou vivendo essa pandemia em semanas, então a cada semana a gente ia devorando os artigos e lendo o que tinha de mais novo, mesmo o que ainda não estava publicado. A gente conversava com os amigos dos outros países, né? A internet hoje permite isso rapidamente e a gente dividia essas nossas angústias e para nossa sorte a gente tinha 2 meses, né? Em relação a tudo que estava acontecendo lá no Oriente e na Europa. Então a gente pôde aprender muito. Foi um desafio de educação em saúde. Ótimo, doutora. Então agora, já que a gente está entrando nesse assunto da pandemia em si, né, gostaria que você apresentasse, no caso, um panorama aí geral do movimento da doença, né, do alastramento da doença, de forma mais recente agora, das últimas semanas e dos últimos meses. Bom,
Com relação a tudo que aconteceu, né, de dezembro de 2019 para cá, com os primeiros relatos em Wuhan, a gente já se preocupava com essa questão das restrições aéreas. Era uma preocupação nossa, porque os primeiros relatos falavam de pneumonia grave, fulminante, em pacientes que necessariamente não tinham tantas condições para indicar uma morte tão rápida. Então, a gente lembrou logo desses outros coronavírus que tinham acometido a própria China em 2002, 2003 e em 2012 o Oriente Médio. Então, a nossa angústia era exatamente de não entender por que não foram feitas restrições tão de imediato. Eu me lembro claramente que o Ministério da Saúde, naquela época, considerava suspeito qualquer um que fosse procedente da China, mas a OMS só considerava os procedentes de Wuhan. Então, assim, era uma coisa que ainda estava muito lentamente sendo descrita e divulgada. A própria missão para a OMS só terminou os trabalhos lá para 29 de janeiro, quando a gente tem um vírus que foi sequenciado geneticamente em 9 dias, em um hospital que foi construído em 10, a gente se pergunta por que as mensagens e as informações demoravam tanto a chegar para a gente. Para você ter ideia, o espaço aéreo chinês foi fechado internamente, mas não externamente. Então, naquele momento, quem quisesse comprar uma passagem aérea para a Itália, tinha condições em janeiro, fevereiro, né? Mas depois, não. E ali, naquele momento, ele restringiu muito o RAM, mas não ampliou. Então, isso eu acho que foi um erro crasso na nossa pandemia. Se a gente tivesse tido medidas restritivas, bastante contingenciais, naquele momento em Wuhan e na China, limitando naquele país a mobilidade de pessoas e não permitindo que outras chegassem ou saíssem de lá, a gente teria diminuído a possibilidade disso se tornar uma pandemia, como a gente aprendeu com o SARS-CoV-1 de 2002 e o MERS-CoV, que foi em 2012, no Oriente Médio. De lá para cá, essa pandemia foi alastrando para a Europa, Estados Unidos e, coincidentemente e felizmente, o Brasil chegou um pouquinho mais tarde, 2 meses depois, né? O nosso primeiro caso foi no final de fevereiro, em São Paulo, daquele paciente que voltou de turista da Europa, exatamente em meio àquelas questões do carnaval, viagens, e novamente, nossa angústia em não ver restrições, né, no nosso espaço, dos outros países. Um dos primeiros a fechar o espaço aéreo foi os Estados Unidos, ainda, né, em fevereiro, e com isso se seguiram diversos outros, e só nós, bem tarde, atentamos para isso e também fechamos. Nesse exato momento, o perfil dessa pandemia era de pacientes adultos jovens que regressavam do exterior, vindo de carnaval, viagens profissionais, mas que eram necessariamente, até pela questão da viagem, de uma condição um pouco melhor. Então, a gente teve, inicialmente, Natal, São Paulo, Recife, Fortaleza, os primeiros casos em grande quantidade chegando nos hospitais privados. Aquele primeiro momento de março teve uma grande mobilização de pessoas idosas e com comorbidades que precisavam de internamento em hospitais privados, seguido 2 a 3 semanas depois da população dos outros estratos. E isso não é difícil de imaginar. Essas pessoas que voltavam do exterior tinham uma secretária que trabalhava em casa, tinham contato com outras pessoas do trabalho, tinham contato com outras pessoas em outros ambientes sociais, e isso exponencialmente e rapidamente disseminou para as várias faixas e estratos populacionais. Então, primeiro na rede privada, 2 semanas depois na rede pública, e isso foi levando a um montante até com estrangulamento, mais ou menos em maio, junho, onde a gente via pessoas morrendo na fila por uma UTI, sem ter ainda todos os leitos preparados e adequados, com muitas enfermarias como a nossa ainda em reforma. Então, a gente tem esse movimento de ainda estar tentando organizar os espaços de serviços de saúde. Com um momento agora de arrefecimento no final de julho, nós observamos que houve um hiato aqui em Natal especial até meados de setembro, quando começaram aí as grandes aglomerações, movimentações, eleições. Então, é estranho pensar que o governo permita essas aglomerações, sabendo o efeito negativo que elas vão ter, já que a própria eleição já era uma aglomeração por si, não precisava de outros, com esses carnavais fora de época que a gente viu. E assim, nós nem terminamos a nossa primeira onda e já estamos novamente subindo o número de casos e a procura, novamente. Primeiro nos serviços privados e agora, nas 2 últimas semanas, nos serviços públicos. Porque, novamente, havia pessoas em home office, pessoas que estavam dentro de casa
e que aí foram baixando a guarda, se permitindo entrar em ambientes fechados, sem máscara, sem higiene de mãos, se expondo e necessariamente se infectando. Muito bem, dado esse panorama aí, agora vamos abordar um pouco a questão que vai ser abordada no Cimarista, que é justamente a atuação das organizações internacionais. Então, o que essas organizações, essas instituições estão fazendo para sufocar o avanço do Covid-19? A presença dos organismos internacionais, e aí eu falo OMS, Unicef, a própria Gavi, que é a Aliança Global para Vacinas, e o CEP, que é um protocolo de aceleramento das pesquisas e estratégias para pandemias, já vem conversando isso desde 2017. Na verdade, esse movimento começou ali no Fórum Econômico Mundial em Davos, em 2017, em que 24 representantes eles apresentaram esse organismo chamado CEP, que é uma rede colaborativa de pesquisa para aceleramento de pesquisa e desenvolvimento de inovações para pandemias. E eles colocaram como meta, pensando no que a gente estava enfrentando com o medo do ebola em 2016, como os países estavam despreparados mundialmente para enfrentar essas situações de emergência de saúde pública internacional. Então, a importância desses organismos internacionais está nisso, de promover uma multilateralidade de pesquisas, de investimentos, porque aí você tem fundos monetários, organismos filantrópicos, organizações não governamentais, outros países signatários da OMS, Brasil incluso, que estão se reunindo para fazer um fundo mundial, em torno de 3 bilhões de dólares, para investir maciçamente em pesquisas para desenvolver tratamento e vacina. Em específico, esse órgão, vacinas. Então, a vacina não é só o estudo clínico, laboratório, animal e humano. Envolve toda uma rede de produção, manufaturamento, de rede de frios, seringas, agulhas, a própria pessoa que vai vacinar. Então, é todo um conjunto. E isso tem que ser pensado de forma rápida. E eles planejam, em pelo menos 1 ano e meio, terminar as vacinas para estar disponibilizando para uso imediato público, mas continuadamente seguirão com os estudos que a gente chama de fase 4, que é na vida real, porque uma vez estabelecida a efetividade vacinal e a segurança, ou seja, que ela não gera risco, mas que promove um nível de anticorpos suficiente para proteger contra a doença, isso garante que ela seja utilizada com essa autorização de emergência de uso. E isso está sendo previsto agora no final do ano, para o início do ano que vem, principalmente para grupos prioritários. A importância desses organismos é exatamente manter uma distribuição equânime para países de baixa renda e os países de maior renda, de forma que eles recebam proporcionalmente as suas populações para os grupos prioritários, que vão ser as pessoas de grupo de risco, né, doenças crônicas, idosos, profissionais de saúde, profissionais de segurança pública. Muito bem. Então, agora eu gostaria de perguntar para você se tem algum fator que chame a sua atenção do que condiz justamente a atuação desses organismos internacionais que chame a sua atenção negativamente. Você enxerga como um ponto de melhoria? A OMS, eu acho que tenho essa crítica positiva quando eu comento sobre essas questões do atraso nas medidas restritivas lá na China, de ela não ter fechado o espaço aéreo e decretado pandemia tão cedo, só em 20 e poucos de março ela decreta pandemia, só em final de janeiro ela diz que é uma emergência de saúde pública internacional, começando a acionar exatamente esses órgãos de vigilância nos demais países para ficarem atentos. E isso me chama a atenção porque a gente já tinha aprendido com outras pandemias, então não justifica esse atraso nessas medidas restritivas. Do contrário, ela endossou no início muitas medidas restritivas em relação a lockdowns prolongados, baseado em erros estatísticos do Imperial College, que é também um outro órgão que eu questiono. E com muitos colegas na época, em fevereiro, março, esses matemáticos estavam fazendo esses cálculos para saber quanto de tempo a gente deveria manter as pessoas o máximo em restrição para dar tempo de organizar os serviços de saúde, evitar esse contágio. E naquele momento, infelizmente, eles erraram o cálculo e a gente acabou prolongando isso. E isso acentuou as outras ondas da Covid, que não é só a morte pela Covid, a morte imediata porque falta um leito com ventilador.
a morte pela Covid também acaba salpicando naquele que está procurando o serviço pelo AVC, pelo infarto, ou aquele que está tentando dar continuidade ao seu tratamento de câncer, de hérnia, enfim, de todas as doenças crônicas que precisam de segmento, hipertensão, diabetes, e principalmente lesou de forma muito importante a economia de alguns países muito vulneráveis, porque lá naquela análise do Imperial College em março, ele já dizia que aquelas previsões deveriam ser individualizadas de acordo com o perfil socioeconômico de cada país. O próprio Tedros Adhanom, ele fala naquele momento que nós precisamos ter medidas restritivas, mas devemos ter cuidado com os vulneráveis. Então foi um paradoxo, né? Ao mesmo tempo você repreende, mas aí você está fechando empresas. A gente viu empresas pequenas sendo engolidas por grandes conglomerados da indústria online e muitas pessoas que perderam sua profissão ainda em situação de desemprego. E só para dar um número, a gente tinha em 2019 14 milhões de pessoas dependendo do auxílio Bolsa Família. E hoje a gente tem mais de 43 milhões necessariamente sob medida do auxílio emergencial, para mostrar quanto isso foi danoso para a economia e que sim, a economia é preciso lembrar que ninguém lembra da parábola do bom samaritano só pela boa vontade, não. A gente tem que lembrar que ele tinha dinheiro. Essa frase não é minha, é de Margaret Thatcher, mas ela é bem emblemática para mostrar que até para ser produtivo e dadivoso e ter cuidado com a vida humana, a gente tem que ter insumos, tem que ter cuidado com essa questão do financiamento. Então isso, novamente, gerou um ciclo de miséria, né, pernicioso, vicioso e que ainda repercute hoje com questão da perda produtiva do ano escolar de milhares de jovens, quando a gente ainda se debate em meios científicos questionando isso, quando tem vários fatos mostrando que não é nas escolas onde a gente tem disseminação, verdadeiramente isso foi prejudicial, aumentando também a violência doméstica. Quantas crianças deixaram de receber a refeição que recebiam direito na escola, o olhar de uma professora que detectava o abuso infantil, e quantas estão sofrendo dentro de casa ainda sob a presença de um abusador que se vale daquela segurança que os pais confiam neles. Então, isso muito me preocupa como mãe e como cidadã, porque a gente está diante de questões maiores, como transtornos de ansiedade, depressão, muitas pessoas com obesidade pela restrição de movimento. Então, tudo isso se somou, não só à morte do Covid. Muito bem, então agora que você falou dos erros, né, que essas organizações internacionais cometeram em certos aspectos, como você disse, gostaria de saber se você daria alguma sugestão, né, para, de alguma maneira, voltar atrás com esses erros, uma medida paliativa quanto a esses erros, né, o que a gente poderia fazer agora? É muito fácil falar depois de ter o filme andando, né? Olhar para trás e dizer, eu não deveria ter feito isso. Claro que a gente está aqui colocando como uma crítica construtiva, até porque nós estávamos do outro lado dizendo, é melhor ficar em casa, evite, mas sempre com condicional. Eu sempre lembro da defesa da liberdade do indivíduo nesse sentido. Se possível, fique em casa. Eu me lembro demais de usar essa oração condicional, porque para o pai de família que não tem o seu sustento garantido, isso nunca foi opção. Ele tinha que ir lá estar na vida, trabalhando para dar o pão de cada dia para os seus filhos. E isso foi negado a muitos. Então, acho que a gente precisa rever estratégias de proteção para os mais vulneráveis, estender esse auxílio não só com dinheiro, mas verdadeiramente fiscalizando o bom uso dele. Quantas e quantas pessoas nos vêm dizer que as pessoas estão utilizando em droga, em bebida, e aumentando o ciclo de violência dentro das casas. Então, acho que precisa aumentar a fiscalização e o apoio para essa população vulnerável, para resgatar a autonomia financeira, psicológica e de saúde delas. Muito bem, doutora. Então, chegamos ao final da nossa entrevista. Se você tem alguma mensagem curta para o nosso espectador, por favor, se sinta à vontade para falar ela agora. Como essa é uma simulação internacional, mundial, então a gente está lembrando dessa questão da autonomia, né? Tanto do indivíduo como das nações. Eu considero que essas organizações são muito bem-vindas quando elas vêm para somar. Mas existe uma discussão muito grande atualmente sobre o papel de alguns organismos supranacionais que querem verdadeiramente
brecar a soberania das nações. Então, eles são norteadores de um escopo de leis e regulamentos que cada país deve aplicar sob o seu ponto de vista político, social e econômico. Nenhuma nação é igual à outra. Então, não pode haver líderes mundiais num único local. Assim como a ciência, eu digo sempre, não tem pedigree, a gente não deve ter a verdade absoluta dizendo só isso ou só aquilo, e, enfim, tantas polêmicas em torno de tratamento, se precoce ou se internado. O benefício da dúvida e a liberdade de expressão é muito importante nessa pandemia. A gente precisa verdadeiramente lutar para que as pessoas tenham o direito de expor suas ideias e de terem respeitadas o seu direito à autonomia. Então, eu acho que é isso. Eu acho que esses organismos vêm para nos ajudar, vêm para dar um norteamento, mas nunca para tolher a nossa autonomia e soberania como nações. Aqui ficou claro que quando a gente escutou uma única voz durante toda essa pandemia, aconteceram esses erros, infelizmente, de propostas e políticas de saúde. Até porque, infelizmente, ocorreu muita politização da ciência e da pandemia. Então, nesse jogo, a gente tem que achar um equilíbrio entre sociedade civil, governantes, pesquisadores e profissionais de saúde, e aí eu me refiro a médicos, para que se respeitem tanto aqueles que fazem a pesquisa, como aqueles que, como o Jenner, estavam à beira do leito, descobrindo a doença e fazendo seus experimentos baseados realmente no dia a dia. Então, muito boa aqui a entrevista, muito proveitosa. Gostaria de agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite. Realmente a gente fica muito grato aqui, não só eu, como todos da casa, por uma pessoa como você estar dando uma aula dessa aqui para todos que estão nos acompanhando. Tem mais um recado que você me falou, eu lembrei bem. O jovem está banalizando as questões de prevenção nessa pandemia. Exatamente por ter sido muito batido na tecla que o jovem só tem 0,1% de mortalidade com Covid, ele se inflou e está ganhando aí o mundo sem máscara, sem proteção, sem aderir aos protocolos de segurança, se aglomerando nas copas, cantinas, locais de repouso, e a gente tem visto isso frequentemente. É claro que é natural do jovem ter essa postura aguerrida de questionar, de querer sempre estar fazendo diferente, de ser independente, até porque ele não tem um lobo frontal muito bem trabalhado. A gente ainda vai maturar isso até os 25 anos, tenham paciência, vai chegar. E aí a gente diz que, infelizmente, ele toma algumas atitudes que a gente se diz sob risco, como não usar camisinha, fazer uso de drogas lícitas e ilícitas, e quem usa droga não vai aderir ao uso da máscara, nem muito menos álcool gel, não vai se prevenir e vai ter atitudes realmente contra si. Então, eu diria que o jovem tem que tomar essa postura de ter cuidado consigo, para lembrar que ele mora com alguém idoso, alguém do grupo de risco, e que por isso ele deve sim permanecer como um grande companheiro da gente nessas políticas de saúde pública, porque ele pode ser o cavalo de Troia dentro da sua casa. Então, quando vocês chegarem em casa, tomem um banho antes de dar um beijo no pai, na mãe, no avô de vocês. Se vocês estão saindo com mais frequência do que deveriam, repensem, fiquem um pouco mais em casa, evitem se expor em demasiado. A gente tem o direito à nossa vida pessoal, à liberdade, mas a gente tem que prezar pelo outro. Liberdade rima com responsabilidade. E como diria Renato Russo, a pior prisão de todas é a liberdade total.